Voltamos aqui à nossa programação normal, depois de aí uma semana fora em São Paulo, na Mega, fazendo entrevista com grandes feras da criatividade. Se você não assistiu, assista, que tá muito legal. Mas foquemos aqui, foquemos aqui no nosso plano de negócios, porque agora nós vamos entrar no plano financeiro. Esse plano financeiro é mega, né, para pegar o gancho, é mega importante e é uma missão quase impossível. Não, é muito possível. Não cria essa mentalidade de que vai ser difícil, porque não é. Basta você querer, você estudar, você não ter preguiça, de você analisar, de você perguntar, enfim, de você fazer por onde colocar sua empresa aí nos eixos, colocar ela toda aí em ordem, ok? Então, no plano de negócios, a primeira parte é sobre o investimento fixo, né? A estimativa desse investimento, que você vai analisar se você vai precisar aí questão do imóvel, se você vai alugar, se você vai comprar, se você vai emprestar, enfim. Se você vai descrever ali em questão de imóvel, o que é casa, apartamento? É loja, é um trailer, não sei, uma barraquinha. O que é o seu negócio, né? Onde está localizado o seu negócio e o valor dele, né? Qual é a quantidade e o valor. Você vai fazer uma lista. O que é, quanto de quantidade e o valor, quanto você vai pagar por isso. Se você não tem ideia de quanto custa, né? Se você não pensou ainda, eu quero ter um computador, quanto é esse computador? Pesquise no Sr. Google e bora lá, porque temos muito trabalho pela frente. Então, é computador que você precisar? Quantos computadores? Qual é o valor unitário? Não, eu preciso de um notebook? Quantos notebooks? O valor unitário. Eu preciso de uma câmera, eu preciso de uma impressora, eu preciso de um telefone, eu preciso de uma ferramenta, uma furadeira, uma batedeira, um secador, não sei. Tudo, lista tudo que você vai precisar, coloca a quantidade e o valor unitário, beleza? Isso daí você vai fazer também com utensílios, né? Toda a parte física da sua empresa, né? Ah, eu preciso de caneta, eu preciso de baldinho, eu preciso de lixo, eu preciso de... Também vai entrar a parte de móveis. Você vai mobiliar a sua empresa, né? Se você vai ter uma recepção, se você vai ter uma sala de atendimento, se você vai ter uma fábrica em si, ela também tem móveis, tem mesa, tem cadeira, entendeu? Então você vai listar aí tudo que vai compor a sua empresa, sem pressa, sem correria, pesquisa direitinho, né? Chega ali num valor próximo da realidade mesmo, senão vai ficar exorbitante aí o seu plano. Seja realista, tá bom? Afinal de contas, esse plano é para tirar a sua empresa do papel ou colocar, né, aumentar, melhorar a sua empresa e saber se ela está dando lucro ou não. Então, se você tem uma empresa pronta, já montada, e você está fazendo isso para ter certeza se a sua empresa está tendo lucro, ou você está modificando, né, aumentando a sua empresa, então você vai já procura ali os dados de quanto você pagou pelos móveis, pelos equipamentos. É trabalho? É, mas se você quer melhorar, vamos lá. Lista tudo isso e agora nós vamos falar sobre capital de giro. O capital de giro é aquele dinheiro que você vai movimentar a sua empresa, que você vai ter ali, vai pagar as contas, pagar funcionário, pagar fornecedor. É o capital que está girando, né, na sua empresa. É diferente de fluxo de caixa, tem outra explicação sobre o fluxo de caixa, vamos separar as coisas aí. Para você ter noção do capital de giro, você precisa saber o estoque inicial e o caixa mínimo. Você precisa ter uma estimativa de estoque inicial, tudo aquilo que vai compor o estoque inicial da sua empresa. O que você precisa ter para abrir? Nisso você vai ver também quanto você precisa de reserva, né, de reserva financeira,
que é o caixa mínimo. Esse caixa mínimo, ele é diferente do capital de giro. Reserva financeira, né? O caixa mínimo é aquele dinheiro que vai ficar guardado ali para quando você precisar. Um mês que a venda foi baixa, né? Poxa, não supriu aí, tá faltando para pagar o fornecedor, daí você vai tirar desse caixa mínimo, né? Dessa reserva financeira. Lembrando que você sempre tem que manter esse caixa mínimo, não mínimo, né? Você tem que manter esse caixa mínimo ali para você poder dizer, se pergunta assim, para você ter noção de caixa mínimo, se pergunte, se parar de entrar cliente hoje na tua empresa, quantos meses a sua empresa fica aberta? Quantos meses você consegue sobreviver sem venda? Pagando aluguel, pagando água, luz, telefone, pagando mensalidade de algum equipamento que você comprou, pagando fornecedor, pagando funcionário se você tiver. Quanto você precisa para você se manter num mês que você não vender nada, conforme a tua consciência? Analisa a crise, analisa o mercado. Pô, eu preciso que minha reserva aqui do caixa seja maior um pouco, porque tá difícil as coisas. Então, analisa tudo isso que vai fazer parte do capital de giro, tá? Você vai listar também, para você ter noção disso tudo, as suas contas a receber e as suas contas a pagar. Então, você vai começar ali a ter a noção realmente de quanto de dinheiro tua empresa precisa, né? Quanto você consegue, daí vai entrar a questão de precificação, né? Quanto que vale o serviço, o produto, para você ter uma noção de venda e de compra. Nessa parte você vai ter uma estimativa também de quanto tempo, né? Quantos dias você leva de uma venda para outra. Tem serviços, tem produtos que levam mais tempo, por exemplo, serralheiros que produzem os portões, dependendo, eles se está ali começando, não tem uma clientela grande, não vende o portão por mês, vende de 60 em 60, entendeu? Então tem outros serviços que levam mais tempo e acaba sendo mais caro por causa disso, né? Desse tempo de demora. Entende? As coisas vão se ligando aí. Se a sua empresa demora mais para vender determinado produto, determinado serviço, ele vai requerer um valor maior para suprir esse tempo entre uma venda e outra, entende? Então, por isso você precisa analisar. Quanto tempo eu demoro para vender esse produto? Ah, é um dia? Vendo todo dia? Vendo de 2 em 2 dias, vendo de 5 em 5, vendo de 10 em 10, de 15 em 15, 30 em 30. Então, você tem ali uma estimativa do prazo médio de venda. Isso vale para a compra também. Quando você fizer ali a sua lista do que você precisa comprar, qual é a frequência? Então, isso daí você vai tendo um prazo médio de compra. Para isso que serve essa parte do plano financeiro. Você tem uma estimativa de um prazo médio de venda, um prazo médio de compra. Fazendo isso, você tem também ali o estoque, o cálculo da necessidade média de estoque. Se você precisa comprar, você precisa ter noção de quanto você precisa comprar, né? Lembrando que muitas coisas têm validade, que muitas coisas não podem ficar guardadas por muito tempo, porque seca, porque estraga, porque, enfim. Então, o quanto você precisa comprar que vai ficar ali guardado no estoque, né? Por quanto tempo aquilo pode ficar guardado? Lembrando que tudo isso que fica guardado é dinheiro parado. Então analisa para você não ter desperdício, tanto para você não ter desperdício, né? Porque pode estragar ali por ficar guardado, quanto a questão de você
não ficar em falta, né, com aquela mercadoria, tipo, puta, acabou. Não dá para eu te atender porque eu tô sem no estoque, eu tenho que pedir para comprar, daí vai demorar, enfim. Então você vai começar a ter toda essa noção por causa do tempo de compra, tempo de venda e a necessidade do estoque. Uma coisa vai ligando a outra, certo? E com isso você vai ter ali o cálculo da necessidade líquida do capital de giro, que é em questão de dias, né? Você vai ter uma noção ali quanto de dinheiro eu preciso por dia, por semana, por mês. Você começa a ter essa noção de quanto você precisa. Tem ali a noção do seu capital de giro, daí você vai começar a analisar os investimentos pré-operacionais. Lembra que a gente fez lá todo o processo operacional? Então você vai analisar qual é o investimento desse pré-operacional, e é tudo aquilo que você precisa ter para abrir a sua empresa, para que você abra as portas, o cliente entra e você não fica aí na saia justa do tipo, putz, não vi isso, não tem aquilo, não pensei naquilo outro. Então, tudo isso é analisado antes para que você não passe apuro, tá bom? E com isso você começa a ter ali a noção do investimento total, que vai desde a parte lá dos investimentos fixos, né, a soma dos investimentos fixos com as pré-operacionais. Você vai saber exatamente o quanto a sua empresa precisa de investimento para abrir, né, tendo ali noção também do capital de giro, de estoque, de compra, de venda. E para terminar aqui esse bloco, porque eu não vou conseguir, ainda tem vários itens para terminar o plano de negócio, o plano financeiro. Então eu vou falar aqui sobre as fontes de recurso, onde você vai ter ali novamente que ver qual é a fonte de recurso. É recurso próprio? É recurso de terceiros? É recurso, sei lá, de empréstimo de banco, alguma coisa assim? Então, você vai ter ali o valor, né, de cada investidor e a porcentagem de cada um deles. Então, fechamos aqui essa primeira parte do plano financeiro. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês de como que é. Eu sei que ainda tem muita coisa que eu poderia ter falado, mas eu não posso fazer um vídeo mais longo do que está. E eu tenho o projeto ainda de fazer um projeto mais longo, um passo a passo, com a tela compartilhada, como eu já falei, mas vai depender de vocês, vai depender se vocês falarem que querem. Senão eu não consigo saber se eu já aplico esse projeto ou não. Vocês não me respondem, respondam, curtam, compartilhem, né? Cliquem no sininho e comentem se vocês estão gostando desse plano, né, de negócios, de saber tudo isso, se tá difícil, se tá fácil. Deixa sua pergunta no comentário que eu respondo para você e até o próximo. Tchau!